Ricardo, por que você acha que pode desistir do casamento agora? Samira perguntou, a voz carregada de indignação. Ele respirou fundo e encarou o olhar dela, mesmo sem enxergar todo o seu rosto, por trás daquele véu que sempre o deixava inquieto. Eu nunca disse que desistiria. Só acho precipitado. Eu não te conheço direito, e esse arranjo não faz sentido algum. Ela deu um passo em direção a ele, irritada com a frieza das palavras. Então, por que marcou essa conversa no escritório, sem sua mãe ou meu pai? Parece que quer alguma confirmação. Ele limpou a garganta, tentando manter o tom firme. Quero entender o que está acontecendo por trás de tanta pressa. O clima pesava entre eles. Desde que Dona Helena, mãe de Ricardo, propusera o casamento entre as duas famílias, ele se sentia empurrado a algo que não compreendia. Samira, por sua vez, cansara de ver o pai insistindo numa união que a deixava sob rumores de que precisava de um marido rico para salvar a família. Ricardo sabia que a empresa do sogro estava mal, mas não tinha certeza se Samira também fazia parte dessa manobra ou se era apenas mais uma vítima. Ainda assim, cada vez que olhava para ela, sentia um misto de curiosidade e ressentimento. O que realmente te incomoda? Ela insistiu, cruzando os braços. É o véu ou os boatos de que minha família quer usar seu dinheiro? Ele coçou a cabeça sem graça. Eu não ligo para boatos. Só fico desconfortável porque não sei nada sobre você além do seu nome. Parece que escondem algo. Afinal, por que você não mostra o rosto? Por que aceitou esse casamento tão facilmente? Samira balançou a cabeça irritada. Aceitei por respeito ao meu pai e à sua mãe. Eu não pedi nada disso. O silêncio se estabeleceu por alguns segundos. Ricardo abriu a porta do escritório e pediu que ela se sentasse. Eu quero fazer perguntas diretas e quero que você responda com sinceridade. A primeira, seu pai está falido, sim ou não? Samira sentiu o coração disparar. Não sei detalhes. Ele comentou que enfrenta algumas dívidas, mas nada tão grave. O olhar de Ricardo se estreitou. Descobri documentos que indicam o contrário. Ele está devendo uma fortuna. Você tem ideia disso? Samira se levantou, visivelmente ofendida. Se quer me acusar de alguma coisa, fale agora. Eu não estou aqui para mentir. Ele inspirou lentamente, sentindo-se culpado. Desculpe o tom. Sinto que estou num labirinto. Minha mãe me pressiona a casar. O seu pai parece desesperado. E nós dois estamos no meio disso. Samira relaxou levemente os ombros. Não vou negar que meu pai tem problemas. Mas eu não sou mercadoria. Se você acha que estou aqui para te enganar, melhor avisar sua mãe e cancelar tudo. Ele se levantou de repente e se aproximou, notando o brilho no olhar dela que transparecia pelo tecido fino do véu. Eu não quero te humilhar nem te acusar. Só preciso de respostas. Eu preciso saber quem você é, Samira. Ela suspirou, os lábios trêmulos de ansiedade. Então, comece me tratando como pessoa e não como suspeita. Se vamos nos casar, mesmo que seja por imposição familiar, poderíamos ao menos tentar nos conhecer. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Era Leandro, sócio de Ricardo na startup, que hesitava em entrar. Desculpe, mas precisamos alinhar detalhes com o investidor que chega amanhã. É importante. Ricardo assentiu, mas não tirou os olhos de Samira. Eu já vou. Dê-me mais 5 minutos. Leandro lançou um olhar curioso para Samira e saiu. Ela percebeu que no ambiente de trabalho, a reputação de Ricardo era levada a sério e que, talvez por isso, ele estivesse tão preocupado com a situação. Quando ficaram a sós novamente, Ricardo abaixou a voz. Por favor, não pense que só me importo com finanças e fofocas, mas eu preciso esclarecer. Você está de acordo com esse casamento ou está sendo forçada? Samira parou por um instante. Não estou sendo forçada. Meu pai deu a entender que seria benéfico para todos, mas não me obrigou. Minha família tem raízes em tradições, e ele acredita que esse acordo fortalecerá os laços. No entanto, concordo que é tudo muito rápido. Não nos conhecemos e isso assusta. Ricardo suspirou, guardando alguns papéis na pasta. Eu queria ter certeza de que não sou apenas um cheque em branco para vocês. Samira balançou a cabeça negativamente. Se eu quisesse apenas dinheiro, não estaria aqui discutindo com você. Eu teria ficado calada, aceitando tudo, mas não consigo ignorar que isso pode ser um erro. Ele a observou mais de perto, intrigado com a segurança que transparecia na voz. Você não fala muito de si. Por que o véu? Samira hesitou. Uso por tradição e porque me sinto mais à vontade assim.
As pessoas me olham de forma estranha quando estou sem ele. Ele tentou insistir. Mas existe algum motivo específico? Ela desviou o olhar. Eu prefiro não falar disso agora. Se aceitamos esse casamento, prometo que te contarei tudo na hora certa. Ricardo, ainda desconfiado, sentiu que não conseguiria arrancar mais detalhes. Está bem. Vamos tentar levar isso com honestidade e respeito. Vou conversar com minha mãe para diminuir a pressão. Peço que faça o mesmo com seu pai. Samira concordou com um leve aceno. Antes de sair, ela tocou o braço dele. Sei que parece impossível, mas espero que possamos encontrar alguma forma de equilíbrio. Ricardo retribuiu o gesto. Vamos ver. Sem dizer mais nada, Samira saiu do escritório e desceu pelo elevador, deixando Ricardo sozinho com seus questionamentos. Ele pensava no que poderia acontecer nas próximas semanas, lembrando-se de que a data do noivado oficial estava quase marcada. Sentia-se dividido entre o dever de agradar à mãe e o medo de cair numa armadilha financeira. Ao mesmo tempo, algo nele se inquietava pela força que via em Samira. Talvez ela não fosse apenas uma vítima da situação. Leandro reapareceu, chamando-o para a reunião. Você está bem? Nunca te vi tão tenso. Ricardo tentou se concentrar. Estou. Vamos resolver logo isso. Mas a cabeça dele girava em torno de Samira e dos segredos que pareciam estar escondidos por trás daquele véu. Ricardo ajeitou a gravata diante do espelho, sentindo que o dia seria longo. Logo após a conversa no escritório, sua mãe o intimou a participar de um jantar na casa deles, onde o pai de Samira estaria presente. Ele chegou ao apartamento amplo de Dona Helena e a viu à porta, impaciente. Meu filho, ainda bem que chegou. Preciso que você seja gentil e demonstre entusiasmo. É muito importante para mim. Ele entrou largando a pasta sobre uma mesinha. Mãe, podemos ao menos tentar saber mais sobre a Samira? Acho tudo muito precipitado. Helena fez um gesto de impaciência. Já conversamos sobre isso. A família deles precisa de apoio e a nossa precisa de contatos. É a chance de unir forças. E Samira tem boas qualidades. Só está insegura. Ricardo bufou. Não dá para decidir uma vida inteira em cima de vantagens comerciais. Quando ele chegou à sala de jantar, encontrou Samira sentada ao lado do pai, o Sr. Nasser Khalil, que o cumprimentou efusivamente. Ricardo, é um prazer revê-lo. Minha filha está ansiosa para esse encontro. Samira não mostrou muito entusiasmo, mas se levantou e fez um leve cumprimento com a cabeça. O véu estava mais discreto, mas ainda encobria boa parte do rosto. Ricardo notou que os olhos dela brilhavam, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Eles se sentaram à mesa, onde Dona Helena já havia pedido que fosse servido o primeiro prato. Entre conversas triviais, surgiram comentários sobre a saúde dos negócios da família Khalil. Nasser dizia que estava tudo sob controle, porém Ricardo reconhecia a tensão na voz dele. Samira permanecia calada, claramente desconfortável com aquele clima formal. A certa altura, Helena comentou. Sabem que muitas famílias costumam oficializar o noivado em apenas alguns meses de preparo? Esse é um costume que vem de outras épocas, mas ainda é bastante viável hoje em dia. Ricardo sentiu vontade de contestar, mas se conteve por respeito. Ele olhou para Samira esperando ver alguma reação. Ela levantou a cabeça devagar. Sim, eu entendo que, para algumas famílias, isso é comum. Mas acredito que antes de casar, é fundamental que haja pelo menos algum nível de amizade e confiança. Nasser soltou uma risada leve. Claro, claro, filha. Mas confiança se constrói com o tempo. E vocês podem ter esse tempo depois do casamento. A forma como ele falou fez Ricardo se remexer na cadeira. Aquilo soava como uma transação comercial, algo que o deixava incomodado. Às vezes, sinto que vocês querem apressar as coisas sem me dar chance de conhecer melhor a Samira. Dona Helena pigarreou. Filho, você pode falar com Samira sempre que quiser. Façam encontros, passeios. Não precisa ser tudo tão frio. Samira, aliviada, concordou. Por mim, tudo bem. Estaria disposta a conversar fora daqui, num local mais tranquilo. Nasser sorriu, embora parecesse não gostar de perder o controle da situação. Podemos combinar algo para vocês dois. Quando o jantar terminou, Dona Helena e Nasser seguiram para o terraço, deixando os dois a sós na sala. Ricardo se virou para Samira sério. Desculpe se fui grosso ontem, mas é tudo muito estranho para mim. Ela respondeu baixinho. Também é estranho para mim.
Não queria que isso fosse imposto, mas meu pai insiste que é uma boa oportunidade. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Ricardo deu um meio sorriso. Então, pelo menos temos essa honestidade em comum. Me diz uma coisa. Se tudo fosse diferente, se não existisse essa pressão, você me escolheria? Samira ergueu o olhar pensativa. Não te conheço bem o suficiente, mas admito que não sou contra a possibilidade. Só que essa história de casamento arranjado me incomoda. E a forma como você me olha, como se eu escondesse algo grave, também me deixa desconfortável. Ele suspirou. Eu tenho minhas dúvidas, mas não quero te ofender. Só fico intrigado. Você sempre usa esse véu. Eu não sei se é por religião, tradição ou se tem algum outro motivo. E temo que seja algo que vá me pegar de surpresa mais adiante. Samira abaixou levemente o rosto. É um hábito que me faz sentir mais segura. Se você quer me conhecer, vai precisar ter paciência, porque eu não pretendo tirar isso assim sem confiança. Ela se levantou, indicando que já era hora de partir. Obrigada pelo jantar. Espero que possamos ter uma conversa melhor em breve. Ricardo a acompanhou até a porta, onde Nasser e Helena aguardavam. Ele se perguntou quanto tempo levaria para que as diferenças entre eles se tornassem intransponíveis, ou se poderiam construir algum tipo de cumplicidade. Aqueles olhos por trás do véu o intrigavam cada vez mais. Antes de Samira entrar no carro, ele se aproximou e em voz baixa comentou: Eu me disponho a te conhecer de verdade, mas preciso saber se você quer me conhecer também. Ela hesitou, depois assentiu brevemente. Sim, eu quero. E se foi, deixando no ar a sensação de que, apesar de toda a pressão, algo genuíno poderia acontecer entre eles. No fim de semana seguinte, Ricardo convidou Samira para conhecer o escritório onde sua startup funcionava. Ela chegou acompanhada por uma prima, Malu, pois não se sentia confortável em ir sozinha. Ele achou estranho, mas respeitou. Ao caminharem pelos corredores abertos, repletos de mesas e computadores, Samira demonstrou interesse nos projetos em desenvolvimento. Vocês criam soluções para empresas de logística? Perguntou, observando uma tela cheia de gráficos. Ricardo confirmou. Exato. Queremos otimizar rotas de entrega e reduzir custos. Ela parecia genuinamente impressionada. Sempre gostei de coisas práticas. Deve ser empolgante ter ideias e ver tudo se tornar realidade. Leandro apareceu para cumprimentar. Ah, finalmente te conheci, Samira. Seja bem-vinda. Ricardo não parava de falar que você viria. Ela agradeceu, um pouco envergonhada. Ricardo notou como a presença de Malu funcionava como um escudo. Samira mexia pouco no véu, mantendo-o firme, e Malu ajudava a distrair qualquer atenção excessiva. Ainda assim, a visita correu bem, com Samira fazendo perguntas pontuais e demonstrando curiosidade. Quando estavam terminando o tour, Leandro puxou Ricardo de lado. Ela não me parece o que você estava temendo. Achei educada, interessada. Ricardo deu de ombros. Eu sei, mas ainda sinto que há algo escondido. Ela não fala muito sobre a vida dela. E você sabe da suspeita com as dívidas do pai. Leandro concordou. Sim, mas quem sabe seja coisa do pai e ela não tem nada a ver com isso. Pouco depois, Samira se aproximou. Obrigada por mostrar tudo. Posso te perguntar como é o dia a dia de trabalho aqui? Ricardo enxergou ali uma chance de conexão. Claro, a gente chega cedo, define metas, fala com clientes, alinha tarefas. É corrido, mas gratificante. Ela assentiu. E como você concilia isso com sua vida pessoal? Quero dizer, se nos casarmos, você terá tempo para a família? Ele engoliu em seco. Nunca imaginara que ela perguntaria algo tão direto. A verdade é que não tenho muito tempo livre, mas se formos construir algo juntos, terei de me adaptar. Malu avisou que precisavam ir embora. Ricardo propôs que tomassem um café antes de irem. Samira hesitou, mas aceitou. No café, sentaram-se numa mesa discreta. Ele pediu um expresso, ela escolheu chá, e Malu ficou observando o movimento. Ricardo resolveu ser corajoso. Samira, você poderia me dizer algo sobre sua infância, suas lembranças? Quero te conhecer além dessas conversas rápidas. Ela olhou para ele e suspirou. Nasci no interior. Estudei em escola pública. Depois mudei para uma escola particular porque meu pai conseguiu melhorar de vida. Gosto de ler sobre design e arquitetura, mas nunca tive oportunidade de estudar a fundo. Quando terminava as aulas, meu pai me fazia ajudar na loja. Então eu aprendi a lidar com vendas e clientes. Não tem muito mistério.
Ele notou a sinceridade e também um certo desgosto ao falar do pai. E sua mãe? Samira fechou um pouco a expressão. Ela faleceu há alguns anos. Foi difícil. Desde então, meu pai controla tudo. A loja, a casa, meus horários. E agora, bem, ele acha que esse casamento pode abrir caminhos. Malu olhou para o relógio, lembrando que estavam com o tempo curto. Samira então se levantou. Obrigada por hoje. Acho que foi bom conhecer seu mundo. Ricardo acompanhou as duas até a saída, com uma sensação estranha. Por um lado, enxergava nela mais profundidade do que imaginava. Por outro, percebia o peso que ela carregava pela perda da mãe e pela interferência do pai. Ficou dividido entre desconfiar das intenções de Nasser e acreditar que Samira também se sentia presa nesse arranjo. Mais tarde, em casa, Dona Helena ligou para ele. E então, como foi com sua futura esposa? Ricardo contou que a experiência foi positiva. A mãe sorriu ao telefone. Ótimo, já marquei a data do noivado. Em um mês teremos uma pequena recepção aqui em casa. Espero que esteja tudo certo. Ele franziu a testa. Em um mês? Não acha rápido demais? A resposta dela foi categórica. Não temos tempo a perder. Confie em mim. Ricardo desligou, preocupado. Depois resolveu pesquisar mais sobre a loja do pai de Samira. Procurou dados na internet. Achou menções a dívidas e alguns processos judiciais recentes. Aquilo o deixou ainda mais pensativo. Se as finanças da família Khalil estavam tão ruins, faria sentido Nasser apressar o casamento. Mas onde Samira se encaixava nisso? Ela dizia pouco, mas havia algo em seu olhar que não combinava com armadilhas. Talvez fosse apenas sincera, tentando sobreviver às vontades do pai. Enquanto olhava para o monitor, os pensamentos voaram para o jeito dela ao perguntar sobre a possibilidade de dividir a vida pessoal com o trabalho. Se ela estivesse apenas interessada em dinheiro, por que faria essa pergunta tão humana? Ele não tinha respostas. Suspirou e fechou o computador, ciente de que, conforme o noivado se aproximava, as dúvidas só se multiplicariam. 2 semanas depois, Ricardo estava sentado no sofá da sala, preocupado com os rumos do noivado. Samira havia mandado uma mensagem pedindo que se encontrassem num café perto do shopping. Ela disse que tinha algo sério a compartilhar. Quando ele chegou, notou que ela estava sozinha, sem a prima e sem o pai, o que o surpreendeu. Obrigada por vir. Não quero me prolongar porque temo que meu pai fique sabendo que estou aqui sem autorização. Ele estranhou. Autorização? Ele te vigia assim? Ela confirmou com um gesto. Ele não gosta que eu saia sozinha, mas precisei tomar coragem. Eles pediram bebidas e sentaram num canto discreto. Samira tirou o celular da bolsa, desligou-o e colocou sobre a mesa, como se quisesse garantir que não fosse rastreada. Ricardo ficou intrigado. O que você quer me dizer? Ela tragou o ar. Descobri recentemente que meu pai está realmente falido. Ele não quer admitir, mas os credores já bateram na nossa porta. A dívida é enorme. Eu nunca tive acesso aos números, mas escutei conversas dele ao telefone. Ele quer usar esse casamento para ver se consegue ajuda com a sua família ou alguma ponte que salve os negócios. Ricardo manteve o semblante sério, mas não se mostrou tão surpreso. Eu já imaginava algo do tipo, mas por que está me contando isso agora? Ela abaixou um pouco a cabeça. Porque não quero que você se case comigo achando que estou te enganando. Eu não concordo com isso, e não quero ser responsável por manchar seu nome, mas estou numa situação muito complicada. Ele respirou fundo. Complicada como? Seu pai te obrigou? Samira negou. Ele não me obrigou diretamente, só diz que é a única chance de salvação. Ele vive repetindo que, se eu não aceitar, podemos acabar sem teto, e que eu estaria deixando a família na miséria. Ricardo sentiu um aperto no peito. Então ele está te chantageando emocionalmente. Ela confirmou com os olhos marejados. Sim, por isso estou te avisando. Se você quiser cancelar tudo, faça agora. Eu não quero carregar a culpa de ter te enganado. Meu pai diz que, se nos casarmos, a sua mãe pode nos ajudar a conseguir um crédito especial, ou, quem sabe, indicar investidores dispostos a injetar dinheiro. Ele desviou o olhar. Minha mãe é cheia de contatos, mas também é controladora. Não duvido que ela esteja vendo vantagem nessa situação. Samira esticou a mão e segurou o braço dele. Desculpe ter ocultado isso. Eu não podia falar antes. Só decidi vir hoje porque estamos perto do noivado, e não posso continuar fingindo. Mas entenda, não estou aqui para te pedir que me salve ou salve a loja do meu pai.
Ela soltou o braço dele devagar, e Ricardo notou um tremor sutil nos dedos dela. Agradeço sua sinceridade. Vou conversar com minha mãe para ver o que ela sabe sobre isso. Mas, Samira, você precisa pensar em si mesma. Se não está feliz com esse casamento, é o momento de agir. Ela desviou o olhar, parecendo aflita. Eu já pensei em fugir, mas não tenho independência financeira nem apoio de familiares. Minha mãe se foi, e o resto da família acha que eu devo obedecer ao meu pai. Ricardo fez um sinal de compreensão. Sei que é difícil, mas não vou te pressionar. Ainda assim, as coisas mudaram. Saber que seu pai está falido reforça a desconfiança, mas também me faz entender que você está encurralada. Samira apertou os lábios sob o véu. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, absorvendo o peso da situação. Por fim, Ricardo sussurrou. Precisamos jogar limpo daqui em diante. Se decidirmos levar adiante esse casamento, que seja por nós dois, não pelos planos egoístas de nossos pais. Samira concordou. É tudo o que peço. Antes de se despedirem, ele se inclinou e perguntou de maneira discreta. Você pode me dizer alguma coisa sobre o véu que ainda não disse? Eu sinto que há algo pessoal aí. Ela tremeu levemente. Não é só tradição. Tenho uma marca no rosto. Não gosto de mostrá-la. As pessoas me encaram de um jeito que me incomoda. Talvez eu te explique melhor algum dia. Mas, por favor, não me peça mais agora. Ricardo aceitou. Tudo bem. Respeito o seu tempo. Ao vê-la partir, pensou no quanto essa mulher era diferente do que imaginara. Ela não se portava como uma interesseira, mas sim como alguém presa a um conjunto de circunstâncias pesadas. Ele voltou para casa disposto a ter uma séria conversa com Dona Helena. Se havia um jogo de interesses, ele queria saber quem estava ganhando com tudo isso. Logo que chegou, Ricardo encontrou Dona Helena na sala, folheando revistas de decoração para o noivado. Mãe, preciso falar com você agora. Ela ergueu os olhos e franziu o senho, percebendo a impaciência dele. Algo errado? Ele se sentou ao lado dela, sem rodeios. Samira me contou que o pai está praticamente falido e que espera obter ajuda financeira através de nossa família. Você sabia disso? Helena fechou a revista com certa lentidão. Eu desconfiava. O Nasser me comentou que estava enfrentando dificuldades, mas não imaginei que fosse tão grave. E o que isso importa? Se há dívidas, nós podemos indicar soluções. Ricardo levantou a voz. Mãe, isso não é apenas uma troca de favores. Estamos falando de um casamento. Não acha que deveríamos ter analisado melhor a situação antes de me empurrar para algo tão sério? Ela manteve o tom calmo. Meu filho, você tem o seu negócio, e ele precisa expandir. O Nasser tem contatos no Oriente Médio, importações que podem alavancar a nossa família. É uma via de mão dupla. Você casa com a Samira, fortalece laços, e todos saem ganhando. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Então é só isso? Um negócio? Helena se irritou. Claro que não. Mas não é crime usar o casamento para unir interesses. Isso acontece em várias famílias tradicionais. Ricardo sentiu um peso enorme no peito. Lembrou-se de Samira e de seu olhar aflito. E se a Samira estiver sendo usada à força? Se não quiser esse casamento? Helena deu de ombros. Ela parece conformada. E se não quisesse, teria negado. O filho bufou. Ela me disse que não é tão simples. Ela se sente pressionada, sem saída, que eu não sei se gosto da ideia de começar uma vida com base em imposição. Helena o observou com um olhar de reprovação. Você está sendo sentimental demais. No mundo real, as pessoas fazem acordos. Nasser prometeu que a loja dele viraria uma excelente ponte de negócios. Temos que aproveitar oportunidades. Ele sentiu vontade de argumentar, mas percebeu que bater de frente com a mãe seria inútil. Precisava pensar com calma. Subiu para o quarto, tentando organizar as ideias. Samira havia confiado nele ao revelar a situação do pai. A mãe parecia mais interessada em expandir os negócios do que na felicidade do filho. E o noivado estava há poucos dias. Seria tarde demais para voltar atrás. Na manhã seguinte, Ricardo recebeu uma ligação inesperada de Nasser, pedindo que fosse até a loja para discutir detalhes do casamento. Ele relutou, mas concordou. Ao chegar, percebeu que a loja estava quase vazia de produtos, algo muito diferente de antes. Nasser o recebeu com um sorriso exagerado. Seja bem-vindo. Desculpe a bagunça, estamos reorganizando o estoque. Ricardo notou que os funcionários tinham feições preocupadas.
Parecia que aquele lugar mal tinha movimento. Eles sentaram-se no escritório, onde Nasser tentou falar sobre a cerimônia. Lista de convidados, decoração, tudo o que envolvia gastos que Ricardo teria de arcar em boa parte, segundo ele. Podemos dividir, mas nossa família está um pouco apertada no momento, como imagina. Ricardo cutucou. Sim, eu imagino. Samira me contou que a situação está pior que o esperado. Por que não me disse a verdade? Nasser deu um leve sorriso sem graça. Achei que não fosse o momento adequado. Mas não se preocupe. Assim que conseguirmos contato com seus possíveis investidores, poderemos dar um passo adiante. Tenho planos de expandir a loja para importações exclusivas. Isso vai gerar lucro para todos. Ricardo ficou em silêncio, desconfortável. Então perguntou: E Samira? Como ela se sente com tudo isso? O pai da jovem desviou o olhar. Ela entende que é para o bem da família. Nem sempre podemos escolher o destino. Alguns minutos depois, enquanto ainda discutiam aspectos do casamento, Samira apareceu na loja. Parecia surpresa ao ver Ricardo ali. Não sabia que você vinha. Ele se levantou, visivelmente constrangido. Seu pai me chamou. Queria conversar sobre a festa. Ela olhou para Nasser, intrigada, e notou que o pai mantinha um sorriso cínico. Tudo certo, filha. Só estamos combinando detalhes importantes. Samira percebeu a tensão no ar e desviou o olhar. Então, está bem. Nasser propôs que fizessem um passeio pela loja, mas Ricardo preferiu ir embora. Ao se despedirem, Nasser voltou a ressaltar: Espero que possamos contar com você, Ricardo. Nós dois somos homens de negócio, afinal. Ele despediu-se com um aperto de mão quase teatral. Samira também se despediu, mas sem jeito, pois mal havia tido tempo de conversar a sós com Ricardo. Ele saiu dali decidido a não participar de jogadas sujas, mas como se livraria da rede que a própria mãe e Nasser criaram. Há poucos dias do noivado, a cabeça dele girava. Sentia pena de Samira, mas também suspeitava da lealdade dela aos planos do pai. As cenas da loja, quase vazia, reforçavam a urgência financeira de Nasser. Se fosse verdade que toda a pressão existia para salvar um negócio falido, o que aconteceria depois que se casassem? Teria que arcar com as dívidas ou romper com a família dela? E se Samira estivesse presa a esse esquema, também era vítima, sem meios de fugir. A única certeza dele era que nada estava sendo construído de forma transparente. Na noite do noivado, a casa de Dona Helena estava decorada de forma elegante, com arranjos florais e luminárias. Convidados circulavam pelo salão. Ricardo, de paletó escuro, cumprimentava conhecidos, mas mantinha uma expressão tensa. Ele ainda não sabia como conduzir aquela celebração, especialmente depois de descobrir tantas segundas intenções. Samira chegou acompanhada do pai e de uma tia distante. O véu continuava ali, cobrindo parte de seu rosto. Ela era alvo de olhares curiosos e, em alguns casos, maldosos. Um grupo de senhoras cochichava. Será que ela é tão feia assim? Deve ser por isso que cobre o rosto. Ricardo escutou sem querer. Sentiu raiva e controlou-se para não reagir. Nasser parecia animado, conversando sobre negócios com alguns convidados de Helena. Ele gesticulava e prometia lucros futuros, enquanto Samira mantinha-se próxima a uma mesa, sozinha. Ricardo tomou coragem e se aproximou. Tudo bem? Ela suspirou. Não gosto dessas fofocas, mas tenho que suportar. É o preço que pago. Ele tocou de leve o ombro dela. Desculpe, sei que você não queria isso, mas já estamos aqui. Quer dar uma volta no jardim para respirar um pouco? Ela assentiu. Eles saíram e andaram devagar pelo quintal iluminado. Longe dos olhares, Samira disse: Gostaria que tudo fosse diferente. Sinto que estou num teatro onde meu pai e sua mãe são os diretores. Ricardo concordou. Eu também. Mas vamos aproveitar para nos entender um pouco melhor. Você pode me contar sobre a cicatriz que disse ter? Eu juro que não importa para mim, mas estou preocupado com a forma como você se sente. Ela parou e respirou fundo. Com cuidado, ergueu uma parte do véu mostrando um pedaço da bochecha, onde havia uma marca comprida, embora não muito grossa. Foi um acidente de carro há alguns anos. Eu estava com meu irmão mais velho. Ele morreu e eu sobrevivi. Desde então não me sinto confortável em mostrar o rosto. As pessoas perguntam, olham com pena ou fazem comentários. Me sinto culpada por ter sobrevivido. Ricardo ficou perplexo. Não esperava algo tão trágico. Sinto muito. Não imagino a dor que passou. Mas não precisa ter vergonha disso.
Ela abaixou o véu novamente com o olhar umedecido. Eu me acostumei. É a minha forma de lidar. Meu pai sempre diz que isso pode atrapalhar minhas chances de arrumar um bom marido, por isso prefere que eu cubra o rosto. Ele nunca me forçou de verdade, mas me fez acreditar que era melhor assim. Ricardo franziu o senho. Isso é cruel. Ele te faz sentir culpada por algo que não foi sua culpa. Samira deu de ombros. Ele não diz explicitamente, mas vive insinuando. Agora que estamos noivos, você sabe a verdade. Ele segurou a mão dela. Obrigado por me contar. Sinto muito, de verdade. Samira piscou para segurar as lágrimas. Não conte isso a ninguém, por favor. Ricardo assegurou que guardaria segredo. Então a voz de Dona Helena ecoou no jardim, chamando-os para dentro. Era hora de formalizar o noivado diante dos convidados. Eles voltaram ao salão. No centro, Helena e Nasser esperavam com sorrisos. Alianças foram apresentadas e uma pequena oração foi feita. Quando enfim Ricardo colocou a aliança no dedo de Samira, ela tremeu levemente, mas conseguiu sustentar a compostura. Os convidados aplaudiram, embora boa parte deles mal conhecesse a história do casal. Depois do brinde, uma pequena recepção teve início. Samira recebeu cumprimentos formais, evitando contato mais próximo. Ricardo, por outro lado, notou amigos dele olhando com estranheza, como se questionassem por que ele escolhera uma mulher que se escondia por trás de um véu. Ele tentava sorrir, mas a tensão era óbvia. No meio da festa, Ricardo ouviu uma conversa entre dois homens que eram sócios do sogro. Com isso, o Nasser pode escapar da falência se a mãe do rapaz investir no novo projeto. O outro respondeu, exatamente. É tudo questão de manter boa relação. Ricardo fechou o rosto, confirmando que aquela festa era um trampolim financeiro para Nasser. Ele olhou para Samira à distância, sentada sozinha em um canto, e sentiu pena. Percebeu o quanto ela devia estar desconfortável, ciente de que todos a viam como um anexo nos negócios do pai. Já perto do fim da noite, Samira se aproximou de Ricardo e disse em voz baixa, preciso ir. Estou cansada. Amanhã conversamos? Ele concordou. Sim, vamos. Acho que precisamos definir nosso futuro. Ela concordou despedindo-se. Nasser também se foi, satisfeito com as promessas que colhera dos convidados. Ricardo ainda ficou alguns minutos para ajudar Dona Helena a despedir-se dos últimos convidados. Antes de ele subir para o quarto, a mãe foi enfática. Você viu como tudo correu bem? Logo chegará o dia do casamento, e nós poderemos pensar em grandes negócios. Ricardo olhou para ela e, sem ocultar o desagrado, respondeu, Mãe, não se esqueça de que estou me casando com uma pessoa, não com um contrato. Ela deu um leve sorriso, como se não compreendesse a gravidade das palavras dele, e se recolheu. Ele subiu, tirou a gravata e sentiu uma exaustão enorme. O noivado oficial estava feito. Agora, não haveria mais volta se não tomasse uma atitude radical. Dias depois, o casamento civil foi realizado em cartório, sem grande alarde. A cerimônia religiosa ficou marcada para o fim de semana. Ricardo e Samira passaram a dividir o apartamento de luxo dele em um bairro nobre da cidade. O lugar tinha janelas amplas, vista para os prédios e um ambiente moderno que contrastava com as origens mais simples dela. Na primeira manhã juntos, Ricardo tentou ser gentil e preparou café. Samira apareceu na cozinha ainda com o véu, mas usava roupas de dormir, algo incomum para ela. Ele estendeu uma xícara. Bom dia. Está tudo bem? Ela deu de ombros. Me sinto estranha. Nunca morei fora da casa do meu pai e agora estou casada com alguém que ainda estou conhecendo. Ele entendeu. Eu também sinto que é uma situação esquisita, mas espero que possamos nos adaptar. Quando Ricardo saiu para trabalhar, deixou uma chave reserva para ela. Fique à vontade. Se quiser sair, está livre. Samira franziu o senho. Achei que talvez você quisesse me acompanhar. Ele respondeu. Eu gostaria, mas hoje tenho reuniões. Prometo que assim que possível te mostro melhor a cidade. Só não fique presa, ok? Você tem vida própria. Ela assentiu, mas uma parte dela se sentia insegura de sair sem permissão, costume que vinha desde a infância. À noite, Ricardo voltou exausto. Samira estava sentada no sofá lendo um livro sobre decoração. Consegui sair para comprar algumas coisas no supermercado. Nunca tinha ido sozinha para uma área tão movimentada. Ele achou curioso. E como foi? Ela sorriu levemente. Foi libertador, mas me senti deslocada.
Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela. Precisa de algo específico? Ela negou. Só de tempo para me acostumar. Conforme os dias avançaram, eles tentavam estabelecer uma rotina. Entretanto, boatos e pressões externas continuavam. Dona Helena ligava frequentemente, perguntando sobre os próximos passos do casamento religioso. O pai de Samira também aparecia com frequência, levando documentos para Ricardo analisar, pedindo conselhos financeiros. Aquilo o irritava, mas ele se esforçava para não explodir na frente de Samira. Numa dessas visitas, Nasser apareceu com um semblante preocupado. Minha filha, desculpe vir sem avisar. Preciso conversar com seu marido. Ela notou a expressão cansada de Ricardo ao recebê-lo. Senhor Nasser, o que deseja agora? O pai de Samira colocou uma pilha de papéis na mesa. Dívidas e propostas. Preciso da ajuda de vocês para conseguir um investidor. Ou então, se a sua mãe puder intervir... Ricardo foi curto. Não vou envolver minha mãe nisso. Quanto a mim, não posso pegar dinheiro da minha startup para cobrir buracos. Nasser abriu um sorriso tenso. Não é caridade. É um investimento que renderia lucros. Ricardo levantou, sinalizando que a conversa terminava ali. Samira, que assistia sem intervir, sentiu vergonha. Quando o pai se foi, ela pediu desculpas. Sei que ele está desesperado, mas não posso obrigar você a bancá-lo. Ricardo deu um longo suspiro. Ele precisa entender que eu não sou a solução dele. Aliás, não foi para isso que me casei. Samira baixou os olhos. Eu sei, sinto muito. Percebendo a angústia dela, ele tentou acalmá-la. Não tem que se desculpar. Só estou exausto de tanta pressão. Naquele mesmo dia, eles tiveram a primeira discussão mais séria. Samira questionou o jeito como Ricardo falava com o pai dela. Você não precisa humilhá-lo. Ele retrucou. Não estou humilhando, apenas sendo honesto. Se continuar vindo aqui achando que vou salvar o negócio, ficará frustrado. Ela ergueu a voz. Eu entendo a frustração dele, mas você poderia ser mais diplomático. Ricardo se irritou. E você acha que devo fingir otimismo quando sei que não posso ajudar? Ele está falido, Samira. E tudo o que faz é me pressionar, como se nossa união fosse um passe de mágica. Ela respirou fundo, deixando algumas lágrimas rolarem. Eu sei, mas é meu pai. Você nunca perdeu ninguém próximo. Não sabe o que é se sentir obrigada a proteger quem ainda resta. Ele sentiu o peito apertar, lembrando-se do que ela contara sobre o acidente do irmão. Não quero brigar. Só queria que as coisas fossem diferentes. A briga foi esfriando. Samira se trancou no quarto e Ricardo ficou na sala, remoendo a situação. Depois de um tempo, ele bateu na porta do quarto e, ao abrir, a viu sentada na cama, olhos vermelhos. Podemos tentar resolver isso juntos, mas não vou sustentar dívidas que não são minhas. Ela concordou com a cabeça. Entendo. Só peço que não seja tão duro com ele. Ele assentiu, tentando abraçá-la. Ela deixou, mesmo mantendo certa distância emocional. A tensão agora estava presente dentro de casa. Ricardo trabalhava durante o dia, voltava cansado, e Samira, insegura, passava horas estudando ideias de como melhorar a loja do pai, sem saber se encontraria alguma saída viável. E o grande casamento religioso se aproximava, sem que houvesse harmonia verdadeira entre os noivos. O casamento religioso estava marcado para o sábado. A igreja escolhida era imponente, cheia de vitrais. Os convidados chegavam aos poucos, ansiosos para ver a noiva. Samira entrou no templo usando um vestido de corte elegante, porém mantinha o véu cobrindo boa parte de seu rosto. Ricardo a esperava no altar, ainda questionando se estava fazendo a coisa certa. Quando a marcha nupcial começou, Samira andou até ele, olhando de soslaio para as pessoas que cochichavam. Muitos se perguntavam por que ela ainda insistia no véu. Ao lado de Ricardo, o padre fez a saudação inicial. Estamos aqui para celebrar a união de duas famílias. Ele falou sobre amor e cumplicidade, mas Ricardo sentia um frio no estômago. Samira quase não olhava para ele, insegura sobre o que viria a seguir. No momento de trocar as alianças, o padre sugeriu que a noiva descobrisse o rosto. Samira respirou fundo. Durante alguns segundos, hesitou, até que resolveu levantar o véu. Quem estava perto percebeu uma cicatriz na lateral de sua face. Não era muito profunda, mas era inegável. Houve um murmúrio, mas ninguém teve coragem de comentar em voz alta. Ricardo segurou a mão dela e, ao ver a expressão de vulnerabilidade, sentiu uma mistura de compaixão e admiração.
Ela não era feia de jeito nenhum. Na verdade, tinha traços delicados, mas a cicatriz explicava o porquê de tanto receio. O padre prosseguiu com a bênção, e Samira recolocou o véu de leve, apenas para cobrir a cicatriz. As pessoas aplaudiram quando foram declarados marido e mulher. Contudo, o clima era de surpresa entre muitos convidados. Do lado de fora, a chuva fina se misturava aos flashes de fotógrafos. Nasser, todo sorridente, cumprimentou os dois. Agora somos oficialmente família. Ricardo notou que Samira não parecia tão contente quanto o pai. A recepção aconteceu num salão de festas contíguo à igreja. As mesas estavam decoradas, a música ambiente tocava, e os convidados buscavam seus lugares. Samira, ainda tímida, foi cercada por tias e primas curiosas. Ricardo ficou com o pessoal da sua empresa, que comentou: "Não esperávamos que fosse assim, mas desejamos felicidades." Ele agradeceu, sem saber como responder. Durante a festa, Samira ficou quase o tempo todo ao lado de poucas pessoas de confiança. Ela não se sentia à vontade para dançar ou confraternizar. Entre os pratos servidos, Ricardo circulou pelos convidados e ouviu conversas que confirmavam o que temia: o interesse comercial de ambas as famílias. Sentiu-se mal, mas tentou manter a postura. Quando a festa estava perto de acabar, ele puxou Samira para um canto mais reservado. "Está tudo bem?" Ela deu um meio sorriso. "Eu consegui sobreviver à exposição, mas me sinto estranha, como se não fosse uma celebração real." Ele a envolveu num abraço suave. "Eu também. Porém, agora que estamos casados, acho que devemos decidir se continuamos nesse teatro ou se tentamos fazer disso algo verdadeiro." Ela suspirou. "Na hora em que tirei o véu, tive a impressão de que todo mundo me julgava, mas só você me olhou com calma. Isso me deu alguma esperança." Eles iam continuar conversando, mas Dona Helena se aproximou. "Queridos, vamos tirar algumas fotos? Precisamos registrar esse momento." Samira limpou as lágrimas disfarçadamente e assentiu. Nas fotos tentaram sorrir. Havia bolo, brindes e, por fim, a festa se encerrou. Samira e Ricardo saíram juntos, enquanto Nasser falava com alguns empresários, já aproveitando a ocasião para discutir planos de importação. Quando chegaram ao novo lar, o apartamento maior e mais sofisticado que Ricardo adquirira há pouco, Samira estava exausta emocionalmente. Ele perguntou se ela precisava de algo. "Eu só quero descansar e tentar esquecer o olhar das pessoas para a minha cicatriz." Ele acariciou o rosto dela com cuidado. "Você é mais do que essa marca. Espero que possa acreditar nisso um dia." Mesmo assim, o vazio continuava. Estavam oficialmente casados, mas ainda presos a incertezas. Nenhum dos dois sabia ao certo como lidar com os interesses familiares que rondavam sua união. O primeiro mês de casados trouxe uma rotina confusa. Ricardo se dividia entre o trabalho na startup, as exigências de Dona Helena e as constantes visitas de Nasser, que insistia em apresentar contratos e propostas. Samira tentava se adaptar ao novo ambiente, mas a insegurança a perseguia. Ela cuidava da casa, lia sobre possibilidades de negócios, tentava encontrar um emprego, porém seu pai sempre a desencorajava, dizendo que ela não precisava trabalhar agora que era esposa de um milionário. Essa mentalidade a irritava. Certa tarde, Nasser apareceu sem avisar, trazendo uma pasta com documentos. Ele e Ricardo discutiram no escritório particular do apartamento. Samira estava no quarto, mas ouvia os tons exaltados. Nasser falava sobre prazos, prometendo lucros que não pareciam realistas. Ricardo, por sua vez, rejeitava qualquer aplicação de grande valor. A discussão se prolongou até que, exasperado, Nasser revelou algo que chocou Ricardo. "Sua mãe me garantiu que, se o senhor não ajudasse, ela mesmo iria garantir um empréstimo. Então por que resiste tanto?" Ricardo ficou sem reação. "Minha mãe prometeu isso?" Nasser confirmou, dizendo que já havia feito acordos verbais com Dona Helena. Foi aí que Ricardo percebeu que sua mãe tinha feito planos nas costas dele, possivelmente contando com o dinheiro da startup ou com as conexões dele para concretizar os negócios. Tomado pela raiva, ele gritou: "Chega! Isso é jogo sujo. Não vou colocar dinheiro em algo que não confio. E se minha mãe fez promessas, fale com ela, não comigo." Nasser bateu a porta ao sair. Samira correu até o escritório preocupada. "O que houve?" Ricardo contou tudo, do acordo secreto da mãe aos detalhes que Nasser deixou transparecer. "Parece que planejaram esse casamento
para fazer desses investimentos uma obrigação. Eles querem me empurrar para esse buraco. Samira sentiu-se envergonhada. Minha família está destruída. Nem eu sabia que seu lado também estava envolvido assim. Ele bufou. Minha mãe me usou. Isso explica por que insistiu tanto em unir as famílias. Cansado, Ricardo pegou o celular e ligou para Dona Helena. Mãe, podemos conversar? É urgente. Ela atendeu com um tom de surpresa. Ele foi direto. O Nasser esteve aqui. Disse que você prometeu ajudá-lo financeiramente. É verdade? Houve uma pequena pausa antes de Helena responder. Eu disse que ajudaria se fosse viável, não que colocaria todo o dinheiro sozinha. Mas se você fosse um bom marido, aproveitaria a chance de expandir o patrimônio e fortalecer a união das famílias. A frase deixou Ricardo enfurecido. Não acredito que esteja compactuando com esse golpe. Eles discutiram com Helena, defendendo que isso era apenas um investimento familiar. Por fim, ele desligou, frustrado. Samira o observava com um ar de desalento. Então tudo isso foi premeditado. Meu pai e sua mãe viram em nós a oportunidade perfeita de mesclar negócios. Ricardo concordou, a raiva estampada. Exatamente. E agora como ficamos? Samira respirou fundo. Eu não quero me sujeitar a isso. Se você não quiser continuar, eu entendo. Eu também não sei se faz sentido manter um casamento que começou dessa forma. Ela se sentou no sofá, abraçando os joelhos. Eu sinto que não há espaço para um relacionamento de verdade. Não quando estamos cercados de manipulações. Ele sentiu pena dela. Lembrou-se da cicatriz e de como ela teve a coragem de revelar seu passado. Você não é culpada. Somos vítimas de um esquema maior. O ar pesado pairava entre eles. Samira reconheceu que tinha poucos recursos. Se eu saísse daqui, meu pai me buscaria, e tudo voltaria a ser como antes. Eu ficaria presa. Mas continuar aqui também me faz conivente com algo que abomino. Ricardo tocou o ombro dela. Vamos tentar uma solução. Se minha mãe e seu pai querem nos manipular, teremos que enfrentá-los juntos ou encerrar de vez essa união. Ela enxugou as lágrimas. Você toparia se separar? Ele ficou em silêncio por um instante. Não sei. Pode ser a saída. Mas também não quero que você acabe sozinha e sem apoio. Ela deu um suspiro longo. Prefiro ficar sem apoio do que nessa mentira. Preciso sentir que estou fazendo algo certo. Ficaram ali lado a lado, sem saber o próximo passo. A ideia de um término parecia dolorosa, mas a vida que estavam levando não era menos tormentosa. Um mês depois, a situação estava insustentável. Nasser pressionava, Helena ameaçava cortar recursos, e Ricardo e Samira já mal conversavam. Os dois se evitavam para não discutir ainda mais. Porém, numa noite, Samira ouviu Ricardo ao telefone, falando sobre a crise. Parecia perturbado. Ao desligar, ele a chamou para a sala. Descobri que a loja do seu pai vai mesmo falir. Ele não tem mais como pagar as dívidas. Alguns credores estão indo à justiça. Ela ficou pálida. Ele não me contou nada disso, mas também não me surpreende. Ricardo respirou fundo e disse: minha mãe sugeriu que eu comprasse a loja, assumisse tudo e transformasse num braço da nossa empresa familiar. Só que eu não concordo. Ela quer que eu praticamente tire o seu pai da jogada e assuma a marca. É um absurdo. Samira viu ali a destruição completa dos planos de Nasser. Então ele sairia de mãos vazias? Ricardo confirmou. Exatamente. Seria uma forma de salvamento, mas também uma humilhação. Ela sentiu-se dividida entre o amor filial e a raiva pela manipulação que o pai exercera. Se isso acontecer, não sei como ele vai reagir. Talvez piore tudo, mas não posso mais fingir que isso é problema meu. Já sofri demais. Ele concordou. Eu sei. De alguma forma, somos reféns dos nossos pais. E isso me cansa. Subitamente, Samira se levantou. Ricardo, precisamos tomar uma decisão. Se ficarmos nesse casamento falso, viveremos infelizes. Não existe confiança de verdade. Apenas tentamos sobreviver à pressão. Ele a olhou nos olhos. Eu me sinto culpado por te deixar sozinha, mas também não posso continuar nessa farsa. Ela apertou as mãos nervosamente. Então é isso? Nesse momento, o som do interfone quebrou o clima. Era a dona Helena aparecendo sem avisar. Ricardo abriu a porta contrariado. Mãe, por que veio a essa hora? Ela entrou com semblante carregado. Precisamos conversar. Nasser está prestes a perder tudo. Você tem que fazer algo. Samira, cansada de ser ignorada, interviu.
Dona Helena, com todo respeito, mas Ricardo não é obrigado a cobrir as falhas do meu pai. Ela a olhou com surpresa. Eu não sabia que você falava assim, tão abertamente. Samira ficou firme. Cansei de ser boazinha. Esse casamento já é um sacrifício, e eu não vou deixar que ele banque algo que não tem condições de sustentar. Helena franziu o senho, irritada. Você não manda em nada, menina. Seu pai e eu temos um acordo, e Ricardo deve respeitar o que eu decidi. Nesse instante, Ricardo explodiu. Chega, mãe, eu não devo nada a você ou a ele. Vocês nos enganaram para conseguir essa união. Eu cansei de ser fantoche. Se for preciso, eu me separo e rompo com vocês. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Helena gaguejou. Você não pode estar falando sério. Ele manteve o olhar firme. Estou. Vocês dois abusaram da nossa boa vontade. Nem sequer se importam se somos felizes ou não. Só pensam em ganhos. Isso acaba hoje. Samira, ao ouvir isso, sentiu o coração disparar. Fazia tempo que desejava ver alguém enfrentar o pai e Helena. Eu estou do seu lado, Ricardo. Helena soltou um riso incrédulo. Então é assim? Preferem abandonar tudo? Vocês vão perder tanto dinheiro, tantas oportunidades. Acham mesmo que poderão viver sem o apoio das famílias? Ricardo sacudiu a cabeça, decidido. Dinheiro não é tudo. E posso continuar minha empresa sem as suas artimanhas. E a Samira? Bom, ela vai decidir o que é melhor para ela. Mas não seremos mais peões de ninguém. Helena, sem resposta, saiu às pressas, alegando que conversaria com Nasser para tentar uma última investida. Eles a deixaram ir, sentindo que algo definitivo estava prestes a acontecer. Quando a porta se fechou, Ricardo e Samira se entreolharam. Você realmente falou que se separaria? Ela perguntou. Ele confirmou. Sim, desculpe se isso te magoa, mas me recuso a sustentar essa farsa. Samira sentiu lágrimas se acumulando. Não me magoa. Na verdade, me dá alívio. Talvez seja a única forma de nos libertarmos. Ele a abraçou, sentindo que, apesar do pouco tempo juntos, havia ali um entendimento mútuo. Eu não sei o que virá depois, mas não podemos continuar assim. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu também não sei. Minha família provavelmente vai me repudiar. Mas não posso mais seguir nessa mentira. O silêncio que os envolveu era pesado, mas trazia uma sensação de sinceridade que até então faltara na relação. Poucos dias depois, a falência da loja foi decretada. Credores visitaram o estabelecimento e levaram o que restava de estoque. Nasser sumiu por uns tempos, humilhado e sem condições de manter o padrão de vida que tinha. Dona Helena tentou localizá-lo para retomar conversas de investimento, mas já era tarde. Ricardo e Samira viam a situação se deteriorar e chegavam à conclusão de que não havia mais por que continuar casados. Numa manhã, Ricardo juntou coragem para abordar o assunto de forma definitiva. Samira, sinto muito que tudo tenha chegado a esse ponto. Se quiser, você pode ficar aqui até arrumar um lugar para morar. Não vou te expulsar. Ela apreciou a oferta, mas tinha a decisão tomada. Acho que vou me mudar. Já procurei um apartamento pequeno, perto da casa de uma amiga. Farei isso em breve. Ele ficou levemente surpreso. Quando decidiu isso? Ela explicou. Depois que meu pai sumiu, percebi que preciso viver por minha conta. Não dá para ficar dependendo de você nem brigando contra nossas famílias. Estamos presos a uma história repleta de manipulações. Quero recomeçar sem esse peso. Ricardo concordou, encarando-a com um misto de tristeza e respeito. Entendo. E, sinceramente, acho que também preciso de um tempo para me recuperar de tudo. Eles concordaram em entrar com o pedido de separação. Seria mais simples, já que não tinham filhos nem bens compartilhados além do apartamento que ele comprara antes do casamento. Samira pediu apenas para levar suas roupas, alguns livros e objetos pessoais. Ricardo se ofereceu para ajudar, mas ela preferiu fazer quase tudo sozinha. Passou 2 dias empacotando itens e finalmente partiu. Na despedida, ele segurou a mão dela na porta. Espero que você encontre paz e que um dia possa mostrar seu rosto para o mundo sem medo. Ela abaixou o olhar, mas sorriu levemente. Talvez esse dia chegue. Obrigada por ter me entendido e por não me forçar a nada. Me perdoe se magoei você de alguma forma. Ele balançou a cabeça. Você não teve culpa. Fomos vítimas. Boa sorte, Samira. Ela deixou o apartamento, levando consigo apenas o essencial e a cicatriz que, para ela, era a lembrança de uma tragédia.
mas também de superação. Nos dias seguintes, Dona Helena tentou persuadir Ricardo a voltar atrás, prometendo que eles poderiam resolver os problemas de forma mais civilizada. Ele, contudo, se manteve firme. Cortou laços comerciais com a mãe, continuou na startup e decidiu focar na ampliação dos negócios por conta própria. A empresa foi crescendo de forma gradual e sólida, sem o dinheiro fácil que Dona Helena tanto gostava de exaltar. Do outro lado, Samira começou uma nova rotina. O apartamento que alugara era modesto, mas ela sentia uma liberdade inédita. Passou a procurar emprego, eventualmente fazendo pequenos serviços de consultoria para lojas menores. De vez em quando, lembrava-se de Ricardo e dos poucos momentos de ternura que tiveram. Não guardava rancor, pois compreendia que ambos lutaram contra um sistema familiar opressor. O pai dela reapareceu um tempo depois, pedindo ajuda, mas Samira explicou que não poderia fazer milagres. Nasser se foi envergonhado, ciente de que perdera a confiança da filha. Enquanto isso, Helena entristeceu, percebendo que suas manobras custaram a relação com o próprio filho. Sem o convívio de Ricardo, ela se isolou, percebendo tardiamente que misturar amor e negócios tinha consequências amargas. Assim, a história do casamento arranjado terminou de maneira realista, sem resquícios de conto de fadas. Ricardo e Samira seguiram caminhos distintos, porém mais verdadeiros. A cicatriz no rosto dela continuou ali, lembrando-a de perdas e lições. E Ricardo, agora livre, refletiu sobre seus julgamentos precipitados, tornando-se um homem menos superficial e mais atento ao que realmente importa. Eles não mantiveram contato próximo, mas havia uma sensação de respeito mútuo, uma certeza de que cada um cumprira o necessário para seguir em frente. Meses se passaram. Ricardo continuava à frente da startup, que crescia com novos contratos. Ele se sentia mais maduro, entendendo que relações familiares podem ser complicadas e que não se deve sacrificar a liberdade e a felicidade em nome de acordos financeiros. O nome de Samira às vezes voltava à sua mente, trazendo um suspiro melancólico, mas também uma leve esperança de que ela estivesse bem. Samira, por sua vez, conquistou um emprego em uma empresa de design de interiores, onde se sentia valorizada. Ainda usava o véu em alguns lugares, embora cada vez com menos frequência. Aos poucos fazia as pazes com sua cicatriz, percebendo que era parte de quem ela era, mas não a definia por completo. Havia uma calmaria na sua vida que nunca conhecera antes, livre do pai controlador e das expectativas sufocantes. Certo dia, num café, por acaso, Leandro, o sócio de Ricardo, esbarrou em Samira. Reconheceu-a e trocaram poucas palavras cordiais. Perguntou como ela estava e ela respondeu que seguiu adiante, trabalhando e vivendo sem arrependimentos. Leandro comentou rapidamente que Ricardo também estava indo bem, focado na empresa. Samira sorriu, disse que ficava feliz em saber, e seguiram caminhos diferentes, sem buscar reaproximação. Não havia mais mágoas, mas a lembrança de que ambos escolheram sair de um ciclo destrutivo. Essa foi a herança que deixaram. Não há garantias de finais perfeitos quando famílias e interesses se misturam, mas existe a possibilidade de recomeços honestos. Ricardo e Samira provaram que, mesmo no meio de laços familiares tensos e jogos de poder, podemos encontrar nosso próprio rumo e libertar a verdade que existe em nós.